Ilustres amigos do canal, tudo bem? Você já pensou em ganhar quase 200% líquido na marcação a mercado? E agora eu vou te mostrar no vídeo de hoje quais seriam as taxas de compra, as taxas de venda e em que prazo você poderia ganhar. Porque não adianta só falar que é possível, é importante dar referências para você, investidor. Vininvest, o canal que investe em você e que responde todas as suas dúvidas do YouTube. Se você duvida, coloque aí. Eu garanto, é o único canal que tem vídeo diário e responde todas as dúvidas para você. Vamos lá, para começar esse vídeo, que ele é diferenciado e eu trago muita informação relevante. Se você já é antigão, dá aquele super like, porque você já sabe aqui como são as coisas. Vamos lá. Eu vou trabalhar com algumas premissas básicas para que você entenda como fazer esse bom investimento. A primeira delas diz respeito ao imposto de renda. Então a primeira premissa é: evite vender o seu título antes de 2 anos. Por que antes de 2 anos? Porque existe uma tabela padrão de cobrança de imposto de renda sobre o lucro. Lembrando, só paga imposto de renda quem teve lucro. E essa tabela mostra aí para você que depois de 720 dias, que é aproximadamente 2 anos, você vai estar na menor alíquota de imposto de renda, que é de 15%. Repara que ela começa em 22,5%, depois passa para 20%, 17,5% e depois de 720 dias cai para 15%. Então a premissa básica primeira seria o tempo mínimo dos mínimos, seria 2 anos para você ter esse ganho aí, economizando com imposto de renda. Mas ainda falando a respeito de prazo, eu acho que esse prazo pode até se alongar mais, para que você possa observar o efeito dos juros compostos, que é o juros sobre juros do seu investimento. E aqui eu trago uma tabela que ajuda você a entender melhor. Veja, no Tesouro Direto sempre será juro composto, não importa qual título, Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA, todos os títulos são juros compostos. Repara nessa tabela, se você, por exemplo, investisse a juros simples e tivesse uma taxa de 12% ao ano, em 3 anos você teria 36%, só que juros compostos teria 40%. Aí você vai dizer: Vini, mas é muito pequena a diferença. Ok, olha a simulação para 5 anos. Juros simples, 60%. Juros compostos, 76%. Quase 30% a mais. Veja em 10 anos, sai de 120% para 210% juros compostos se você souber aguardar. Então a segunda premissa, que ainda é em relação ao prazo, eu vou te dar uma dica. Quando você pensar em marcação a mercado, tente trabalhar com prazos de 4 ou mais anos. E eu vou te mostrar nesse vídeo como é que funciona se você adotar esses parâmetros. Então tá aí, já respondi a primeira pergunta. Quais seriam os parâmetros de prazo? Mínimo dos mínimos, 2 anos. Agora, se você quer trabalhar realmente com marcação a mercado, ganhando juros sobre juros, 4 ou mais anos. Continuando, vamos para mais uma premissa básica, que é a premissa das taxas de compra e das taxas de venda. Agora preste bastante atenção se você está fazendo alguma coisa, porque nenhum canal traz essa informação gratuitamente como eu trago aqui para você. Qual é o referencial que eu trago para você? É o referencial dos melhores quartis, as 25% melhores taxas de compra e de venda, ou os melhores DCIs, os 10% melhores taxas para comprar ou para vender. E esse painel você só tem aqui no meu canal. Se você quer ter acesso a esse painel com todas as taxas atualizadas diariamente e trazendo todos os títulos para você, eu vou deixar o link do clube de membros aqui no alto. Você escolhe o amigo pleno ou amigo consultor e você vai ter informação de qualidade para você. Então olha aí, eu escolhi aqui um título lá do painel do Tesouro Direto e veja qual seria a referência do melhor quartil, as 25% melhores taxas. Elas começam em 6,01 para os tesouros IPCAs. Vini, mas por que o Tesouro IPCA? Porque veja, o Tesouro IPCA, ele te protege da inflação e é o que tem os títulos mais longos, com vencimentos mais distantes. Quanto mais distante o vencimento, melhor para marcação a mercado.
Os pré-fixados, os vencimentos são mais curtos, excetuando aí o 2029, que é o pré-fixado principal. Então esse vídeo eu estou falando só dos IPCAs. Tá aí para você, uma taxa de compra no melhor quartil seria 6,01. Anota aí como referência, porque essas taxas podem voltar em breve. Mas se você quiser saber também qual seria a taxa de venda, seria a partir de 4,59. Repara aí no canto direito que você tem as taxas ruins. Agora, se você é aquela pessoa mais exigente mesmo, eu te informo o melhor DCIL. DCIL são as 10% melhores taxas. Para compra seria 6,36. Olha aí esse penúltimo quadro da cor verde para você. E para venda? Para venda seria 3,97, as 10% piores taxas. Estou dando de bandeja essa informação aí para você. Mas volto a dizer, no clube de membros, esse painel é muito mais valioso para você, porque você escolhe o prazo, o título, enfim, você faz tudo. Para efeito didático, então, para esse vídeo, eu vou utilizar aqui uma metodologia mais conservadora. Vou adotar uma taxa de 6%, levemente abaixo dessa taxa do melhor quartil, e vou utilizar como taxa de venda 4%. Aí sim, já bem mais baixo do que a taxa indicada aqui, para que você compreenda. Vamos lá então. Vamos trazer então as premissas básicas, falando então do prazo. Qual é o título que eu estou adotando aqui apenas para efeito de prazo? Veja, o que eu quero que você entenda é que para efeito didático, eu estou utilizando o IPCA 2024. Mas Vini, esse título não está mais disponível para venda. Eu sei disso. O que eu quero te mostrar aqui são os intervalos de data para você comprar e para você vender. E como ele é o título que tem maior histórico no Tesouro Direto, ele é o melhor para você adotar como parâmetro de prazo. Porque você tem o histórico do Tesouro Direto desde 2005. 2005 a 2023. São quase 20 anos de prazo. Então, anotando aí esse título, eu vou te mostrar agora quais seriam os referenciais, então, de taxa. Primeira questão, vamos falar da taxa de compra. Lembre-se, eu disse para você que acima de 6% é compra. Veja que você teve um período aí desse título que foi de agosto de 2005 a outubro de 2011. Estamos falando de um período aí de 6 anos com taxas acima de 6%. Vou repetir para você, taxas acima de 6%. Vini, mas se alguém comprou lá, por exemplo, em 2005, poderia ter ganho mais? Poderia, só que eu volto a dizer, olhe sempre para o longo prazo. Veja o período que você teria para fazer bons investimentos. 6 anos com taxa de 6%. Ah, mas esse prazo já passou. Passou, mas eu vou te mostrar que existiram outras oportunidades. Da mesma forma que eu falo do prazo de compra, agora eu vou te mostrar do de venda. Se você tivesse comprado naquele primeiro período, você teria um período de venda aí de outubro de 2012 a fevereiro de 2013. Estamos falando de aproximadamente 4 meses para você poder vender esse título com taxa abaixo de 4%. Repara, não foi um dia, uma semana, estou falando de 4 meses para venda e de 6 anos que você teve de janela para compra. Não são prazos pequenos, são prazos que você pode ir comprando e depois ir pensando em vender. Não é indicação de venda, é explicação clara para você que quer entender da marcação a mercado. Mas você vai me perguntar, tiveram outros períodos? Sim, e eu vou te mostrar. Mais recentemente, nós tivemos bons períodos aí, que foram de 2013 a 2016, praticamente ininterruptos, 3 anos seguidos, novamente com taxa acima de 6%. 3 anos seguidos, com taxas acima de 6%. Seria um segundo bom período para você ir acumulando esse tipo de título. Ok, mas e a venda seria quando? Veja, você teve aí, nesse caso, um período maior de venda, que foi de maio de 2019 a agosto de 2021. Estamos falando, nesse caso, de 1 ano e 4 meses, com taxas abaixo de 4%. Veja, também um prazo excelente para você ir aos poucos liquidando, vendendo seus títulos, caso você tenha comprado com uma taxa muito boa.
Depois nós tivemos um outro período, só que como esse período foi muito recentemente, eu vou descartar ele para efeito de marcação a mercado. Mas novamente, nós voltamos a ter taxas acima de 6%. Quando? 2022, cansei de falar isso. 2023, no início do ano, principalmente janeiro, fevereiro e iniciozinho de março também foram boas oportunidades que você teve aí para investir, principalmente no IPCA 2045. Então, fique de olho porque as referências já estão dadas. Agora eu vou te mostrar como é que você poderia ter ganho esse valor. Só que antes, dá aí aquele super like, porque olha, esse vídeo é um vídeo diferenciado sobre marcação a mercado que você não encontra em nenhum outro canal. Vamos partir agora para o resultado, o lucro, que é o que você deve estar querendo saber. Vamos lá. Lembrando, o primeiro investimento você poderia ter comprado entre agosto de 2005 e outubro de 2011. Eu adotei aí um período intermediário. Como foram 6 anos de possibilidade, eu escolhi uma taxa exatamente no meio dos 3 anos. Peguei uma taxa em agosto de 2008. A taxa foi de 7,03. Da mesma forma, para venda, existia aí a possibilidade de venda entre outubro de 2012 e fevereiro de 2013. Veja, nós estamos falando aí de um período bastante longo. Eu escolhi um prazo intermediário aí, com 3,80%, que foi em dezembro de 2012. Nesse caso, se você tivesse comprado com a taxa de 7,03 e vendido com a taxa de 3,80, lembrando, a taxa de compra chegou a 9 e a taxa de venda ficou ali beirando 3. Eu estou pegando dados intermediários. Você teria 20,39% ao ano. É isso mesmo. O que daria no prazo então aí de 4 anos, 123%. Repare que esse prazo é um pouquinho mais alto que 4%. Você teria ganho mais, mas eu estou arredondando para facilitar a compreensão. Ah, Vini, mas aquela taxa passou, nunca mais ela volta para 7%. Ok, vamos fazer uma simulação com taxa mais recente, que foi o segundo tipo de investimento. Nesse caso, você teve oportunidade de compra entre novembro de 13 a dezembro de 16. Eu peguei novamente uma taxa bem no meio, 6,20%. E eu tenho certeza que muita gente aqui comprou título nesse período com essas taxas que eu estava avisando no clube de membros. E aí você teve oportunidade aí também. Só que nesse caso, entre maio de 19 e agosto de 21, a taxa chegou abaixo de 3%. Mas eu estou considerando uma taxa intermediária. Ela chegou ali próximo de 2%, mas chegou a 4%. Então eu peguei a taxa a 3%. Quem comprou a 6,20 em maio de 2015 e vendeu a 3% em fevereiro de 20, teve um lucro de 13,81. Mas como foram pouco mais aí de 5 anos, aliás, 5 anos aproximadamente, e eu estou arredondando para facilitar essa conta, trazendo para 5 anos, seria 184%. Veja, 184% líquido. Já está deduzido o imposto de renda e a taxa B3 nessas duas simulações. Veja que é possível sim você ganhar desde que você tenha bons referenciais. Só que aí você vai me dizer, ok, Vini, esses prazos aí já passaram, essas taxas já passaram e talvez elas não voltem mais. Ok, eu trago ainda outra simulação de taxas a 6%. Veja, as taxas estão voltando para próximo disso. Se você tivesse comprado a 6% em agosto de 08 e vendido a 4%, 6% para compra e 4% para venda em dezembro de 2012. Veja que nesse caso aí, nós teríamos então um lucro agora de 15,90%. E você teria então acumulado 89%. Mudou bastante em relação à simulação anterior, mas eu trouxe uma simulação bem realista para que você aqui entenda que é possível você praticamente dobrar o seu capital em 4 anos, sabendo os momentos de compra e os momentos de venda. Da mesma forma, eu repetir a mesma simulação, só que colocando para 5 anos, pegando essas mesmas taxas, 6% e 4%. Veja que nesse caso aí, você teria também bons resultados. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui para você? Só que antes, dá aquele super like aí, porque eu falei,
esse vídeo é diferenciado. E olha, se você quer realmente participar do clube de membros, basta você clicar aqui, ó, na nossa página Seja Membro, você vai ter aí todos os planos disponíveis. Eu aconselho sempre você entrar aqui, ó, no Amigo Pleno, porque o Amigo Pleno te dá direito a todas as planilhas do canal, ao painel do Tesouro Direto, a única ferramenta que você tem as taxas, os preços de todos os títulos do período que você desejar. Além disso, você tem acesso às 5 principais planilhas do nosso canal. E se você não gostar, você pode cancelar. Fica aí o convite, Amigo Pleno, para você participar. Vamos lá para o resumão final. Bom, a respeito da marcação a mercado, o mínimo seria de 2 anos. Mínimo do mínimo. Para quê? Para que você pague a menor tarifa de imposto de renda. Vini, mas eu já ganhei 60%, 70% num prazo de 6 meses. Ok, mas você tem que lembrar o impacto do imposto de renda. Eu trouxe aqui sempre lucro líquido, já descontado imposto de renda e taxa B3. Além disso, se você acha que realmente a marcação a mercado é juros sobre juros e você entendeu esse vídeo, o prazo ideal seria de 4 a 5 anos, porque as possibilidades aumentam bastante e os juros fazem o seu efeito. Então, quanto mais longo o prazo, melhor para a marcação a mercado. Além disso, eu te mostrei as taxas. Taxas próximas ali a 6% para cima são taxas excelentes. Já para venda, quando nós estamos falando ali de 4, 4,5 para baixo, são taxas interessantes para você realizar a venda do seu título, obedecendo esse prazo aí, 4 a 5 anos. Lembrando que marcação a mercado não é cassino. Não adianta você comprar e ficar diariamente olhando, torcendo. Não, você tem que saber investir com taxa correta, com prazo correto e, principalmente, nunca colocar a sua reserva de emergência para ter ganho na marcação a mercado, porque aí você está contando com a sorte e investir a longo prazo não é contar com a sorte, não é cassino. Para finalizar, olhe sempre para o longo prazo, para o vencimento e crie expectativas que você possa ganhar de 4 a 5 anos. Só que eu disse expectativas. Expectativas, às vezes, podem não se concretizar. Por isso, a marcação a mercado é consequência de um bom investimento. Não é simplesmente investir e ter a certeza. É você estar tranquilo, esperar o título dar o seu prazo correto e aí decidir, faço marcação a mercado ou levo até o vencimento. Você quer aprender mais? Entre para o clube de membros, clique na descrição desse vídeo e participe. Lá você tem quase 100 vídeos à disposição para você. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo em família e vejam, marcação a mercado é uma possibilidade real. Um abraço e até o próximo vídeo.